Partido Novo defende a privatização de tudo que for possível, porque está comprovado que o Estado é um péssimo gestor. O problema da saúde é que ela foi abandonada pelo atual governo, que durante a pandemia se preocupou exclusivamente com a questão da pandemia, que era importante, eu reconheço, e isso fez com que o foco fosse direcionado, como eu disse, exclusivamente a essas questões, e também colhe reflexo de uma má gestão em saúde. Tenta-se colocar culpa em falta de vacinação, mas não é isso. O problema é que a saúde de Santa Catarina, ao longo dos anos, tem sido administrada com viés político e eleitoral, e não de gestão, né? Isso passa, em especial, pela destinação dos leitos de UTI, que não são direcionados para os hospitais de alta complexidade, como é o caso do Marieta, como é o caso do Santa Isabel, São José de Criciúma, enfim, todos esses grandes hospitais que são os que de fato precisam do suporte de UTI para dar vazão às cirurgias. E aí a consequência disso é que nós temos aí mais de 100 mil pessoas em fila de espera, justamente porque a saúde não tem merecido uma gestão profissional, que é o que nós vamos fazer quando assumirmos o governo do Estado. Bom, a obrigação do Estado é investir nas rodovias estaduais, que estão abandonadas de leste a oeste, em especial na região oeste, porque eu, como sou o único candidato que não usa fundão, andei 20 mil quilômetros na fase, desde a pré-campanha até agora, e constatei, vivenciei o absoluto abandono. Não existe buraco novo. São buracos velhos, por quê? Porque o governo abandonou a manutenção das rodovias, né? E hoje você tem uma situação de caos. Então, além de não ter feito nenhuma obra nova, você pode pesquisar, não se fez nenhuma obra nova. Em Blumenau tem o prolongamento de uma via expressa, que é um corredor importante para desafogar o trânsito para a região norte. Não andou, ficou 4 anos parados, essa que você mencionou e todas as outras. Então, nós entendemos que o Estado tem que cuidar das rodovias estaduais e, eventualmente, atuar em conjunto com o governo federal, mas no sentido das rodovias federais, que são os problemas principais, a 282, a 470, a 280, mas para pressionar o governo federal a fazer, né? Nós queremos dar um viés diferente nessa questão da infraestrutura, estabelecendo um plano de recuperação das rodovias, inclusive estudando a possibilidade de implementar um modelo chamado short line, que é um tipo de concessão localizada por um tempo maior, por exemplo, 4 ou 5 anos em determinada região, porque fica melhor para o Estado cobrar, para fazer a licitação, para acompanhar os resultados. O que não pode é ser feito como foi feito agora, de o Estado abandonar durante quase 4 anos, e aí no último ano utilizar os recursos represados para fazer campanha eleitoral, que é o que a gente tem visto nos últimos meses. Primeiro, o Estado tem que cuidar da infraestrutura, que é fundamental para o desenvolvimento econômico. Esse é um ponto. Segundo, o Estado tem que criar o melhor ambiente de negócios possíveis. Nessa campanha eleitoral,
o pleito que eu mais ouvi dos catarinenses que empreendem, que geram as nossas riquezas, ou seja, os nossos empreendedores, foi: deixe a gente trabalhar. Repito, deixe a gente trabalhar. O que os empreendedores querem? Querem um Estado mais enxuto, menos burocratizado, né, que facilite o desenvolvimento, em especial não criando gargalos, por exemplo, ambientais. Né, para você conseguir uma licença ambiental é literalmente um parto. Né? Para você expandir a tua empresa, para ter um projeto aprovado, demora 6 meses, 1 ano, 2 anos, coisas simples. E vou dar um exemplo. Em Joinville, que nós temos o nosso único município, né, que o Partido Novo governa, a média para concessão de um alvará de construção e ampliação era em torno de 1 ano e meio a 2 anos e meio. O prefeito Adriano, implementando o jeito novo de governar, que é desburocratizar, tratar o empreendedor com respeito e de uma forma acolhedora, hoje a média não passa de 6 meses. Então, isso demonstra que se o governo não atrapalhar, a economia se desenvolve, os empregos, que é o principal que a gente quer, aparecem, e isso nós temos comprovado em Joinville, que foi o município que mais cresceu em 2021, cerca de 10% de crescimento econômico. O governador tem que ser o líder do Estado, o governador tem que dialogar, o governador tem que se unir ao fórum parlamentar e cobrar do governo federal. O governador não tem que ficar brigando por rusga política, por questões partidárias. Então eu quero ser o governador que enxerga a floresta e não apenas as árvores. Então nós vamos conversar com o governo federal. A nossa região aqui é uma das regiões mais importantes do Estado, tanto no aspecto logístico, que se refere à infraestrutura, à questão portuária e especialmente à questão aeroportuária. Então é algo relativamente simples, quer dizer, uma pista de um aeroporto para um estado que tem pouco mais de 1% do território e é a 6ª economia, o 6º PIB do Brasil, a gente não pode continuar se contentando com migalhas como tem sido ao longo dos anos. Né? Eu repito mais uma vez, nós temos o 6º PIB e recebemos, mandamos para Brasília cerca de 80 bilhões de impostos federais e recebemos em torno de 10, 12%. Isso é muito pouco e o governador tem que bater firme junto com os nossos deputados, com os nossos senadores, para que o governo federal atenda às demandas minimamente, e é o que ele não tem feito nos últimos anos. O Partido Novo defende a privatização de tudo que for possível, porque está comprovado que o Estado é um péssimo gestor. Então nós temos que passar para a iniciativa privada o quanto antes essas operações que ao longo do tempo vêm servindo de cabide de emprego, de politicagem. Né? É só dar uma olhadinha para o outro lado do nosso rio Itajaí, como funciona o Porto de Navegantes. Né? Então eu acho que esse é um assunto já ultrapassado, a sociedade entendeu, o cidadão comum percebe que a gente tem que passar o quanto mais possível para a iniciativa privada, porque o Estado tem que se cuidar. Saúde, educação, infraestrutura e segurança. Somente isso. O resto tem que passar para a iniciativa privada. O Partido Novo tem o seu compromisso maior de não aumentar tributos e, sempre que possível, diminuir.
Nós apoiamos no Congresso Nacional essas medidas do governo federal e sempre apoiaremos aquelas que forem voltadas para que o dinheiro fique com a sociedade e não com o Estado. Evidentemente que a gente tem que ter responsabilidade, porque o Estado tem uma máquina que precisa funcionar, mas o cidadão catarinense pode contar com o Partido Novo, porque isso faz parte dos nossos valores de que menos Estado e mais sociedade. E isso se consegue com o não aumento e, quando possível, como é nesse caso, a diminuição dos impostos. Esse é o problema do monopólio, né? Quando você tem monopólio, você tem serviços de péssima qualidade, morosidade. Como é uma demanda antiga, se eu disser para ti que eu tenho solução imediata, serei mais um dos tantos mentirosos que passaram por aqui. Você deve ter feito essa pergunta dezenas de vezes. Todos tinham soluções, as melhores soluções, e ela nunca aconteceu. Eu não vou prometer nenhuma solução imediata. Nós vamos sentar com as forças da região, vamos conversar com o município de Navegantes, com o prefeito de Navegantes, com o prefeito de Itajaí, com as entidades locais, e vamos construir aquela solução que seja a melhor para a cidade, para a região, porque, de fato, eu moro, não sou daqui, mas moro na região há mais de 33 anos e, desde então, eu ouço isso e a solução nunca apareceu. Então, se as pessoas quiserem solução, não votem nos que sempre prometeram. Votem naqueles que não estão prometendo solução, mas que sabem da existência do problema e contribuirão decisivamente para a solução de um encaminhamento a curto, médio e longo prazo. Deve escolher o Tramontim, porque o Tramontim é do Partido Novo. Um partido que é formado por pessoas comuns, por pessoas que não precisam da política para viver. Pessoas bem-sucedidas na sua profissão e que se entregam na política para fazer a diferença. O catarinense tem que olhar o jeito novo de fazer política, que é pessoas certas nos lugares certos. Nós estamos entrando na política para fazer gestão e não para fazer politicagem. E se tiver alguma dúvida, olhe o que o Partido Novo já fez em 1 ano e meio do seu governo em Joinville. Transformou para melhor a vida dos joinvilenses. Se tiver mais alguma dúvida, olhe o que o Romeu Zema fez, o nosso único governador do Brasil, fez em 3 anos e meio em Minas Gerais. Recuperou um estado falido e recolocou Minas no caminho do desenvolvimento. É isso que eu farei aqui em Santa Catarina, porque nós entendemos que a política não pode ser feita do jeito que sempre, de sempre, com as pessoas de sempre. E aí eu encerro dizendo uma frase que para mim ela é fundamental, que a gente não consegue resultados diferentes fazendo as coisas do mesmo jeito. Então o único candidato que é novidade, mas novidade de verdade, é o Odair Tramontim, é o Partido Novo. Eu não sou salvador da pátria, entrei num partido que defende exatamente o contrário, que a gente tem que votar em plataformas e não em pessoas. O que eu trago, por ser do Ministério Público, primeiro, alguém que tem uma trajetória limpa, alguém que entrou na política porque cansou de ver péssimos serviços, corrupção, desmando. Então eu tenho esse compromisso de trazer a minha experiência, a minha trajetória, o meu conhecimento em gestão pública, aliado à experiência do meu vice, que é um empresário jovem, bem-sucedido, para que numa dupla que enxerga o futuro, que tem conhecimento de Santa Catarina, para
servir e não para ser servido. Ou seja, nós queremos representar um movimento de profissionais na política substituindo os políticos profissionais que neste pleito, a maioria deles tem mais de 30 anos e se você olhar, não vai identificar qual é a profissão deles. A minha todo mundo sabe, do meu vice todo mundo sabe e é por isso que nós queremos representar essa novidade com consistência. Nós vamos privatizar todas as estatais que forem ineficientes. Então eu não fico verbalizando nem um sentido, nem outro sentido, até primeiro, porque para privatizar eu dependo da autorização da Assembleia Legislativa. Mas aquela estatal que se revelar ineficiente, como já existem muitos indicativos da Casan a respeito disso, nós vamos privatizar se a Assembleia assim nos autorizar, porque as empresas públicas, ao longo do tempo, e com essas não são diferentes, elas têm sido utilizadas como ambiente para político que não tem mandato, para aparelhamento político, partidário, e nós queremos que as empresas públicas comprovem que elas são eficientes. Se elas forem eficientes, elas continuam. Se não forem eficientes, nós vamos privatizar. E a Casan, em especial, porque ela tem prazo, né? Nós temos, você sabe disso, o marco do saneamento que estabeleceu o prazo até 2033. Se ela não demonstrar viabilidade, ela será privatizada na marra, não será o Estado, será o próprio mercado, porque o marco do saneamento diz que se a Casan não fizer, quem vai fazer será uma empresa concedida. Então, nós precisamos agir urgentemente antes que só sobre para o Estado o esqueleto. Nós vamos esperar o segundo turno primeiro, uma questão de respeito, nós temos o candidato próprio. Agora, uma certeza, seja quem for o candidato, uma certeza absoluta é que nós nunca apoiaremos qualquer candidato do PT, não só porque o Lula é um ladrão, deveria estar preso, porque ele representa um movimento político que não coincide com aquilo que é bom para Santa Catarina, que é bom para o Brasil. Ou seja, esses movimentos estatizantes que são uma tragédia, acabaram com a Venezuela, acabaram com a Argentina, estão acabando com a Colômbia, enfim, onde o espectro de ideias que o PT defende administrou, veio o caos. E nós não queremos o caos para o Brasil. Então nós somos não só contra o PT, nós somos contra as ideias que o PT defende. Porque as ideias que o PT defende não deram certo em nenhum lugar do mundo. Eu encerro dizendo que o Partido Novo é o partido da liberdade individual e especialmente da liberdade econômica. E o PT defende exatamente o contrário. Defende controle da mídia, controle das manifestações de pensamento e especialmente o controle da atividade econômica. E nós pregamos exatamente o contrário.